Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com Screen Exit. O que é uma Screen Exit? É uma forma de personalizar telas dentro de um programa standard, permitindo que você adicione campos, textos, botões, tabelas, entre outros elementos em uma tela vazia dentro de um programa standard. Eu conheço duas formas de implementar uma Screen Exit: entrando e modificando a tela diretamente no programa Standard ou fazendo o processo pela transação CMOD. Neste vídeo eu vou explicar como implementar a Screen Exit diretamente em um programa Standard. Agora a gente vai ver como implementar uma Screen Exit. Então vamos supor que o cliente pediu para a gente colocar alguns campos lá numa tela dentro da ordem de venda, lá naquele programa SAP MV45A, que são as transações VA01, 2, 3 e assim por diante, tá? Então vamos dar uma olhada lá na transação VA03. Eu vou exibir uma ordem de venda qualquer aqui. Eu vou clicar nesse botão, ó, para ele exibir os campos do cabeçalho do documento, tá? Aqui ele me mostra várias abinhas, tá? Tem a aba venda, com os campos relacionados à venda, a aba expedição, campos de expedição e assim por diante, tá? Cada abinha dessa mostra uma informação diferente. Se eu for indo aqui até o final, ele vai chegar na última aba, que é essa aqui, ó. Dados adicionais B. Essa abinha não tem campos, tá vendo? Ela tá vazia, tá? O que que teria que ter aqui? Uma subtela, tá? Aqui tem uma subtela, só que essa subtela tá vazia. Isso aqui é uma screen exit. A gente pode colocar os nossos campos aqui, tabelas, o que for, tá? Como que a gente faz isso? Como a gente coloca alguma coisa nessa área aqui, que está reservada para o cliente colocar o que ele quiser aqui, tá? A SAP não vai mexer nessa tela, beleza? E a gente também não pode mexer nas telas da SAP, né? Porque senão vai dar problema depois. Então, a gente só pode mexer aqui. Isso aqui é a Screen Exit, tá? Então, vamos lá. Como que a gente localiza dentro do programa essa subtela, tá? Por que uma subtela? Porque ela aparece dentro de uma tela maior, tá? Essa tela aqui inteira é a tela normal. Uma tela que você coloca dentro de outra tela é uma subtela. Então, vamos lá para o código. É C38. O programa é o SAP MV45A. Vou exibir. Eu vou exibir a lista de objetos. Na lista de objetos, a gente vai expandir aqui as telas e vai lá para o final, na tela 8309, tá? Então, essa tela 8309 é aquela tela dados adicionais B, que a gente viu agora há pouco, tá? Vou dar dois cliques. Aqui na tela 8309, a gente já pode perceber que ela é uma subtela, tá vendo? Não é uma tela normal. Então, ela é uma subtela. Ela tem os eventos PBO e PY, só que ele não tem módulo aqui, tá? Não tem módulo definido porque essa tela está vazia. Então não precisa. Vou acessar o layout da tela. Também está vazia, né? Como a gente viu lá. Não tem nenhum componente, nenhum elemento aqui dentro. E a gente vai colocar alguma coisa ali, tá? Então o cliente pediu para a gente colocar quantas ordens o cliente que tiver na ordem ali tem. Então, esse cliente tem 10 ordens, esse cliente tem 20 ordens, e assim por diante. E qual o valor somado de todas essas ordens? Então, dessas 20 ordens, ele comprou 1 milhão, vamos supor. 120 mil, alguma coisa assim, tá? Então, é isso que a gente vai mostrar na tela ali, nessa tela dados adicionais B. O número de ordens que ele tem no sistema e o valor total delas, somados, tá? Valor líquido mais impostos, tá? Então, como que a gente começa? Primeiro, a gente tem que definir quais as variáveis que vão aparecer na tela, tá? Então, para isso, a gente tem que voltar lá no programa principal e a gente tem que procurar o include correto para a gente colocar as nossas variáveis, tá? Então, qual que é o include correto? É o include top, tá? Então, é esse include aqui. Só que esse include é standard. A gente não vai colocar diretamente aqui. A gente tem que encontrar o include certo para a gente colocar as nossas variáveis do cliente, tá? Para não misturar com as coisas da SAP. Então, aqui,
você vai descendo, vai ter uma área aqui que vai falar User Exit. Então vamos procurar. Aqui, ó. User Exit. Então aqui já tem um include específico para dados do cliente. Então é aqui que a gente vai colocar. Beleza. Agora eu vou modificar esse include, porque ele é um include do cliente, tá? Ele é reservado para as modificações do usuário, do cliente no caso, tá? Já estava com ele, esse include já estava habilitado para ser modificado, tá? Se você clicar aqui para modificar e ele pedir uma chave de acesso, você registra essa modificação desse objeto lá no portal da SAP com a conta do cliente, tá? Como eu já fiz isso, eu não preciso, tá? Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma estrutura dinâmica. Então, lembrando, tá? Padrão de nome. Começa com ZZ. Então, ZZ, GS, uma estrutura global, info, tá? Vou colocar aqui também begin off, porque eu vou criar a estrutura aqui, tá? Eu poderia criar essa estrutura lá no dicionário, mas eu vou criar inline aqui mesmo, só para agilizar, tá? Então, aqui vai ser a quantidade de pedidos, né? De ordens. E aqui o total vai ser o valor total somado de todas as ordens desse cliente. Então, como vai ser valor monetário, né? Vai ter que ter casas decimais. Vou colocar aqui 12. Pronto. Criamos aqui a nossa estrutura inline. Vou salvar e ativar. Pronto, include ativado. Agora a gente pode colocar esses campos lá na tela, tá? Porque a gente já criou aqui no include top reservado para o cliente, tá? Então vou copiar aqui o nome da minha estrutura global e vou voltar lá na tela que a gente quer colocar os campos. 8309. Aqui também já está habilitado para modificação, né? Se for a primeira vez, vai pedir uma chave de acesso, você registra. Todo objeto que for pedindo chave de acesso vai registrando, tá? Vou acessar o layout. E aqui a gente vai clicar nesse botão para puxar os campos daquela estrutura global que a gente acabou de criar. Que é essa aqui, ó, ZZ, underline GS, underline info. Chamar do programa. Ele já enxerga aqui os dois campos. Vou marcar e vou colocar aqui. Vou deixar aqui um molde para ficar mais bonito, né? Não ficar os campos soltos na tela. Aqui eu vou colocar aqui, campos adicionais. E eu vou puxar aqui os dois campos que a gente criou, tá? Qual que é esse aqui? Quantidade. Vou colocar ordens no sistema. Deixa eu aumentar aqui para não cortar, né? Ordens no sistema. E aqui é total das ordens. Beleza? Aqui eu não quero que esse campo fique habilitado para modificação. Ele é somente leitura, tá? Porque eu vou carregar essa informação e vou exibir na tela. Então, dê duplo clique aqui no campo. A gente vai marcar aqui, ó, desmarca campo de entrada, porque a gente não quer que o usuário entre com informação ali. Mesma coisa para esse segundo campo, tá? E esse segundo campo, ele pode ter valores negativos, tá? Porque é um campo monetário. Então, pode marcar aqui, ó, esse campo com sinal, mais e menos, tá? Porque caso apareça alguma ordem que está com valor negativo, às vezes acontece isso, tá, pessoal? Às vezes algum erro no sistema e o campo fica negativo. Se acontecer isso e você não marcar essa opção, ó, com sinal, vai dar um dump. Então, a gente está prevenindo que caso aconteça isso, não dê um dump na tela, tá? Aqui não precisa porque não tem como ficar negativo, né? Não tem como ter menos uma ordem no sistema.
vai ter 0, né? No mínimo. Então, não precisa. Beleza, vamos salvar, ativar. E agora a gente tem que colocar o nosso evento PBO e Pi, certo? Para fazer alguma coisa, né? Quando o usuário interagir com essa subtela. Então, aonde a gente vai criar esses módulos do Pi e PBO? Tem um include específico para cada coisa. Então, já vamos deixar aqui pronto, ó, module. Eu poderia colocar aqui PBO e o número da tela, 8309? Poderia. Só que pode dar problema com a nomenclatura. Se a SAP criar um módulo PBO underline 8309, a gente já vai estar usando e vai dar problema. Só que eu acho difícil a SAP criar um módulo dessa forma, né? Com o número da tela certinho. Até porque ele não vai criar módulo PBO para essa tela. Essa tela é reservada para o cliente, tá? Mas para seguir essa nomenclatura, eu vou colocar aqui ZZ, underline PBO, underline o número da tela. Aqui no Pi é a mesma coisa. Pronto. Agora eu vou salvar essa tela e a gente vai criar esses módulos dentro do include correto, tá? Vamos lá no começo do programa. Qual que é o módulo, o include correto por módulo de PBO? É esse aqui, ó, o OZZ. E o Pi é o IZZ. Então, O para o PBO e I para o Pi, tá? O finalzinho aqui, ó, que muda. Então, é aqui que a gente vai criar os nossos módulos, tá? Então, voltando lá na tela, vamos dar 2 cliques aqui no PBO. Ele vai falar que não existe. Vamos dar um sim para ele criar esse módulo. E aqui pede aonde a gente quer criar esse módulo, tá? Então vamos lá naquele módulo OZZ, né? Aqui, ó, encontrei. Então encontramos aqui o módulo, vou dar um OK. E ele colocou nosso módulo ali no include, tá? Vou salvar, voltar. Vou fazer a mesma coisa com o Pi. Aí é o módulo que termina com I, o include, né? Que termina com IZZ. Pronto, encontramos aqui. Vou dar um OK. E criamos o nosso módulo de Pi, tá? Agora a gente vai colocar o código para fazer o tratamento de eventos ali da tela, né? No caso de entrada de dados. Vamos complementar lá na tela, uma coisa que eu esqueci de colocar. Vamos colocar um botão lá no layout, só para a gente, né, fazer uma tela com bastante coisa, né? Aqui a gente vai exibir uma mensagem e outro botão para acessar o cadastro do cliente. Então, dois botões aqui, tá? Vou deixar no cantinho. Esse aqui vai ser o ZBTN1 e o outro vai ser o ZBTN2, tá? Salva, ativa. Vamos ativar tudo aqui. Pronto. Objetos ativados. Agora a gente vai dar uma olhada lá no evento Pi para a gente colocar o código para fazer o tratamento, né? Quando clicar naqueles botões, etc. Então vou colocar aqui um case. Posso colocar aqui sai o com ou o código que está definido lá na tela para o OK Code, tá? Que no caso é esse F-Code. Então você pode usar tanto o sai o com como ele direto, tá? É melhor usar o F-Code, tá? Que está definido ali na tela. Então quando for ZBTN1, a gente vai exibir uma mensagem.
Quando eu fazer alguma ação nessa subtela, eu tenho que resetar esse F-code, tá? Por quê? Se eu não resetar, ele vai dar vai ter um comportamento estranho ali na tela. Eu vou até deixar assim, só para mostrar para vocês, tá? Depois a gente ajusta. Aquele outro botão, que é o 2, vai exibir o cadastro do cliente. Então, eu vou colocar aqui um call transaction lá para XD03, que é a transação que exibe cliente, tá? E vou pular a primeira tela para ele não ficar parado na tela de seleção, vamos dizer. Vou passar o parâmetro aqui do código do cliente para ele já preencher o código do cliente. Então, o código do cliente tem aqui nessa variável vback com NNR e ele já chama a transação XD03. Tá? Então, aqui é um exemplo, né, de como você tratar aqui o módulo Py. Agora a gente vai ativar. Include ativo. Vou voltar aqui. Estou apertando F3 para voltar para a tela, tá? Vamos dar uma olhada no PBO. Aqui no PBO não vai precisar fazer nada, tá? Agora, mas se você quiser fazer alguma coisa aqui, né? Bloquear, liberar algum campo, você pode, tá? Como é uma subtela, você não precisa dar set title bar, set path status, porque isso já está sendo feito na tela principal, tá? Então você não precisa fazer nada aqui, por enquanto, pelo menos. Tá. Agora a gente já criou nossas variáveis lá no include top. Já criou, colocou essas variáveis lá na tela, né? Esses campos. Colocou dois botões ali para a gente ver como funciona. Já fez o tratamento no Py. Agora a gente tem que carregar essa informação, porque do jeito que tá, vai ficar vazio lá o campo, não vai? Vamos testar? Vamos lá, VA03. Vou entrar em uma ordem qualquer. Vou lá no cabeçalho do pedido e na última subtela. Aqui já apareceu, ó, campos adicionais, ordens do sistema, 0. Total de ordens, 0. Porque a gente nem tentou carregar nada, então tá com o valor inicial. Aqui, se eu clicar em exibir uma mensagem, vai lá no Py e exibe a mensagem. Só que deu uma mensagem aqui embaixo, ó, dizendo que a função zbtn1 requisitada não é prevista aqui. Por quê? Porque a gente criou essa função, certo? A gente criou esses botões e atribuiu essa função para cada um desses botões, tá? Só que o standard não reconhece essas funções, porque não foi ele que inventou, foi a gente que criou isso aqui, certo? Então a gente tem que resetar o código lá do F-code para ele não ocorrer esse problema, tá? Além disso, se eu clicar aqui, ó, exibir cliente, tá vendo que ele ficou travado lá, ó? A função zbtn2 requisitada não é prevista aqui. Então ele meio que bugou a tela, ó, tá vendo? Não consegue fazer mais nada. Aqui até conseguiu sair, mas aqui ele dá aquela bugada, ó. Depois que você clica uma vez, não funciona mais, tá? Então vamos resolver isso. Aqui no Py, a gente vai colocar essa instrução aqui, ó. Toda vez que você executar o seu código de função, você vai digitar, né? Fcode igual ent1, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, depois que ele exibir a mensagem, você volta com esse valor aqui, ó, ent1, nessa variável fcode. Aqui é a mesma coisa. A gente está setando um parâmetro, chamando uma transação. Depois que fizer isso, a gente tem que voltar esse código ent1 para essa variável fcode, tá? Mas onde eu tirei esse ent1 que tem que passar para fcode? Se você debugar o standard, e também tem muita gente explicando isso na internet, você tem que voltar o código ent1 para essa variável para o standard não se perder, tá? Vamos ativar, salvar e ativar. E vamos testar agora, ver se resolveu o problema, tá?
VA03, entra lá com uma ordem, cabeçalho, última subtela. Vou clicar aqui em exibir uma mensagem. Olha lá, exibiu. Vou clicar de novo. Exibiu. Tá vendo que não tá dando erro agora? Aqui embaixo não tá dando mais erro. Vou exibir o cliente. Entrou lá no cliente. Vou voltar. E continua funcionando, tá vendo? Não bugou a tela. Tá? Posso voltar aqui, entrar de novo. Que a tela tá funcionando perfeitamente, tá? Agora o que que falta? A gente carregar essas informações, né? Para ficar completo. Então, vamos lá. Aqui no programa, a gente tem que encontrar um local para carregar essa informação, tá? Então, vamos lá. Um local possível seria dentro de alguma user exit, tá? Então, a gente pode procurar lá nas user exit. Que indica alguma coisa de carregar o documento, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Pelos nomes aqui, eu acho que o mais adequado seria esse move field to VBAC. Por quê? Porque o código do cliente é um campo do cabeçalho, que está lá na VBAC, tá? Então, se a gente colocar aqui, quando ele tentar mover esse campo lá para o cabeçalho, a gente já carrega aquela informação. Então, vamos deixar nessa user exit mesmo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai validar se a gente já carregou aquela informação. Então, aquele campo que é o zzgsinfo, se ele tiver inicial, a gente entra aqui, tá? Para não ficar passando toda hora e consultando o banco toda hora desnecessariamente, tá? Então, ele só entra aqui uma vez. Quando ele não está carregado, carrega. Depois ele não vai carregar mais, tá? Então, a gente tem que consultar quantas ordens esse cliente, né, que está aqui dentro da ordem, tem. Então, vamos dar um select. Vamos dar um count, tá? Porque a gente quer contar quantas ordens ele tem. Qual que é a tabela que tem informação? A VBAC, que é a tabela de cabeçalho de ordem de venda, tá? Qual que é o código do cliente? O campo que tem o código, que é o UNNR. E onde está o código? Está na VBAC, que é o UNNR. A gente pode até validar também se ele está preenchido, tá? Então, is not initial. Então, se tiver código de cliente e tiver vazia nessa estrutura aqui com a informação, a gente vai consultar lá no banco. Deixa eu colocar aqui single into. Onde eu vou jogar isso? Naquele campo que tem a quantidade de ordens de venda. Esse aqui, tá? Vamos ativar para ver se está tudo certo. Beleza, ativou. Então vamos seguir aqui com a próxima etapa, né? Que é contar, que é somar todos os valores das ordens desse cliente. Então vamos lá. Eu vou usar aqui o sum. Qual que é o campo que tem o valor do total da ordem do cliente? Eu não tenho um campo pronto, com essa informação pronta. Aí o que, que a gente tem que fazer? Tem que somar esse campo lá dos itens, tá? Então a gente tem que ir lá nos itens da ordem, somar todos os valores para montar o valor total da ordem, tá? Então como que a gente faz isso? Qual que é o campo que tem o valor? Não tem um campo só também. Tem o campo com o valor líquido e o outro com o valor dos impostos. Então a gente vai somar o valor líquido com o valor dos impostos, tá? O campo valor líquido é o netWR, tá? E a gente vai jogar ele dentro de uma variável temporária, tá? Então vai ser pode ser netWR, seria o valor líquido, tá? Já vou criar aqui.
Vou criar igual a variável total, vou puxar o tipo de lá, tá? E agora eu vou criar uma para os impostos. Pronto. Então vou lá na... Vou ter que ir lá no item, né? Então VBAP, que é a tabela de item de ordem de venda. E vou ter que fazer um join na VBAC. Por quê? Eu tenho o código do cliente na VBAC, só que o valor do item está na VBAP. Então, como eles estão em tabelas diferentes, eu vou ter que juntar as duas tabelas para poder filtrar o cliente e trazer o valor. Então, vou colocar um join aqui. Vou dar um apelido para essa tabela, vai ser a T1, essa vai ser a T2. E vou comparar aqui quais os campos em comum entre a VBAP e a VBAC. No caso, é o VBEL, tá? Que é o código da ordem. Então aqui, o VBEL da tabela T1 tem que ser igual com o VBEL da tabela V2, da T2, né? Então se esse campo VBEL está igual, eu estou puxando o cabeçalho da ordem desse item, tá? Assim eu consigo fazer o meu filtro aqui, ó, com o código do cliente, que está na T2, tá? Esse NetWR está vindo da T1, que é a VBAP, beleza? Então, feito isso, eu vou replicar esse select. Eu posso até fazer no mesmo, eu acho, tá? Preciso fazer um separado. Vamos tentar aqui. Vou criar aqui o campo de impostos. É o MS. Deixa eu pegar aqui na tabela de item. VBAP. MS. MSW. Encontrei aqui. O campo é o MEWSBP, que é o montante de imposto, tá? Então, esse campo tem os impostos do item. Agora a gente vai lá no nosso select e vai colocar aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vai jogar aqui esse valor, esse primeiro valor, no valor líquido. E o segundo valor vai ser nos impostos, que é esse lado aqui, tá? Então, esse vai para cá e esse vem para cá, tá? Feito isso, a gente vai somar o valor líquido com os impostos. Então, a gente vai jogar aqui, ó. Total é igual valor líquido mais impostos. Pronto. A gente já carregou a informação que a gente precisava, que é a quantidade de ordens que esse cliente tem e qual é o valor dessas ordens, somando o valor líquido mais impostos de cada item, fazendo um valor total. Agora a gente vai salvar e ativar. Objeto ativado. Agora a gente vai testar se tudo isso vai funcionar. VA03, entra na ordem, vou no cabeçalho do documento, última aba, dados adicionais B. Aqui está falando que tem 12 ordens no sistema desse cliente aqui, ó. E que o total dessas ordens dá 1.001,99. Vamos conferir para ver se está certo? Vou copiar o código do cliente. A gente vai na transação SC16N. A gente vai na VBAC. Ctrl F. Vamos procurar o código KUNNR, que é o código do cliente. Cola, executa. Tenho 12 ordens. É o que está lá, né? Olha lá. Ordem do sistema 12, encontrou 12. Então, beleza. Ah, e lembrando, essa tabela, ela é uma tabela de documento de vendas. Não tem somente ordens aqui de venda. Pode ter outros documentos, cotações, tá? Eu estou fazendo uma soma geral aqui, tá? Mas claro que você vai seguir a especificação do cliente, tá? O que ele está pedindo. Se ele está pedindo somente ordens, aí você tem que filtrar somente os documentos de vendas referentes à ordem de venda, tá? Então tudo depende da especificação. Eu estou fazendo uma coisa aqui mais genérica, tá? Agora eu vou copiar o código dessas 12 ordens e vou lá na VBAP. Eu vou aqui no código
VBELN, que é o código da ordem, e vou colar essas 12 ordens. E eu só preciso conferir o valor líquido mais impostos. Então, vou desmarcar tudo. Vou marcar somente o VBELN. Vou marcar o NetWR, que é o valor líquido. E o campo de impostos, que é esse aqui, ó, MWSPP. Olha lá, montante de imposto. Vou executar. Ele me retorna todos os valores líquidos e todos os impostos de cada item de cada ordem. Então, se eu somar tudo aqui, ó, colocar aqui no E para somar, ele me traz 1.001,99, que é o valor que está aqui. Como não tem nenhum imposto, não soma também, então ficou zerado. Então tá batendo, né? As nossas ordens tem 12 e o valor 1.001,99, certo? Então é assim que você implementa uma screen exit, tá? Você tem que encontrar essa tela primeiro, né? Verifica se ela está vazia, se ela é uma user exit mesmo, tá? Se você pode mexer nela. Se tiver vazia e tiver um número alto, geralmente você pode mexer, tá? Segundo passo, você tem que colocar os seus elementos dentro dessa tela. Seus textos, botões, campos, tá? E daí já uma coisa vai puxando a outra, né? Se você tem que colocar campos, você tem que criar os campos lá no Include Top. Aí você tem que criar os eventos da tela, o PA e PBO. Você tem que mexer em outro Include. Então você acaba mexendo em vários lugares para que a sua tela funcione dentro do programa Standard, tá? Se o seu objetivo é somente exibir algum texto, alguma coisa mais simples, você não precisa fazer tudo isso. Aí você só mexe na tela. Mas caso você queira carregar a informação, exibir essa informação na tela, colocar botões, quando clicar nesse botão fazer alguma coisa, aí você tem que sair mexendo em vários lugares. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.